Seja muito bem-vindo, você que está chegando aí, seja bem-vindo a mais uma live. Vou fazer uma live aqui hoje sobre função quadrática. Duas maneiras aí que você consegue expressar através do gráfico a função quadrática. E no gráfico, o que representa a função é uma curva. É uma curva que se chama parábola. E essa curva tem um foco. O foco é o ponto mínimo da parábola. E enfim, pessoal, é muito importante a função quadrática. Para você entender uma parábola, lembra de Brasília, do Distrito Federal. Aquela figura que tem no Planalto, uma parábola voltada para baixo, onde o ponto mínimo está aqui embaixo, aqui, e uma parábola voltada para cima. Certo, pessoal? Ali uma parábola. Aquela figura daquela construção ali que tem em Brasília. E vários outros exemplos. Um jogador de basquete, por exemplo, pega a bola de basquete e lança na cesta. Quando ele lança, ela sobe, caindo na cesta, ela vai descendo. Fez uma parábola. Você pega a bola e joga ela vai picando. Vai picando 1, 2, 3 vezes. Cada vez que ela bate no chão e vem para cima e cai de novo, isto é uma parábola. Dá para representar aí na função quadrática. Certo, pessoal? Aí eu deixei um exemplo aí. Também a energia heliotérmica, ela vem em forma de parábola. Quando o Sol bate nela, ela desvia o calor solar para um foco só. Naquele foco, vai juntando as energias ali, até chegar a 1000 graus. E vai formando a energia eólica, né, pessoal? Muito importante a energia eólica. Então vamos aqui, ó. Você que está chegando, função quadrática sempre vai vir na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Esta forma aqui é a forma da equação do segundo grau. E a função é o f de x é igual a x ao quadrado menos x menos 2. Você pode ver que o ax ao quadrado está aqui antes do x ao quadrado, que é o 1. Menos x está aqui, ó, menos 1. E o c é menos 2. Isso aí são conceitos da equação do segundo grau. Quem já sabe a equação do segundo grau, tem duas maneiras para você representar aí no gráfico a função quadrática.
Uma maneira é esta. Para x igual a menos 1, a 0, a 1, a 2. Aqui é o domínio da função. Domínio da função, pessoal. E o resultado de y vai ser o correspondente do domínio. O que é o correspondente do domínio? Você aprendeu lá na função afim que o correspondente é o valor de y. Para x igual a menos 1, eu vou ter um valor de y. Para x igual a 0, eu vou ter um valor de y. E todos esses valores de x e de y, eu vou colocar aqui no gráfico. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Aqui está. Você vai pegar esta equação do segundo grau, que está representando a função no lugar do x. X igual a menos 1. No lugar do x, você vai colocar menos 1. É o que eu vou fazer aqui. Menos 1 é x. Como x está elevado ao quadrado, é menos 1 ao quadrado, pessoal. É menos 1 ao quadrado. Eu só apenas estou substituindo o menos 1 no lugar do x, porque x é igual a menos 1. Menos, muita atenção aqui. Este menos, ele está na forma, abre o parênteses, valor de x é menos 1. Coloca menos 1 aqui. E menos 2. Este menos é da fórmula e o menos 1 é o x. Certo, pessoal? Menos 1 elevado ao quadrado, toda vez que você for mexer com número negativo, coloca ele entre parênteses. Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Potenciação. Regra de sinais. Na multiplicação, sinais iguais, positivo. Menos vezes menos é mais. Sinais iguais, positivo. 1 vezes 1, 1. Achei aqui que é 1. Certo, pessoal? Menos vezes menos, mais. Então, mais 1. E menos 2. 1 mais 1, 2. 2 menos 2, 0. Então, eu achei que o y é 0. Para x igual a menos 1, o y é 0. Aí, o primeiro está pronto. E você vai passo a passo desta maneira que eu fiz, que dá para fazer aí. Ó. Agora, para x igual a 0, você substitui o 0 no lugar da forma da equação de segundo grau. O 0 é x, no lugar do x você põe 0. 0 ao quadrado menos 0 menos 2. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. 0 menos 0 é tudo 0. E sobrou aqui menos 2. Para x igual a 0, o y é menos 2. Aqui é o valor de x e aqui é o valor de y. Aqui vai ser o domínio da função, que é o x, e o resultado de y vai ser a imagem da função. Agora, para x igual a 1, no lugar do x você coloca 1, e o x está ao quadrado, é 1 ao quadrado, menos 1, que é o x, menos 2. Aqui dá para fazer mentalmente. 1 ao quadrado, como ele está positivo, é 1 vezes 1, que é 1. Correto? 1 vezes 1 é 1. E 1 menos 1 é 0. O que sobrou aqui, pessoal? Menos 2. 1 menos 1 é 0. 0 menos 2 é menos 2. Então, para x igual a 1, o y é menos 2 também. E, por fim, o 2 aqui. O x é igual a 2. No lugar do x ao quadrado, eu coloco 2 ao quadrado
o 2 do x no quadrado da forma. Menos o x, que é 2, menos o 2. Olha só, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. Menos o 2 aqui e menos o 2. 2 vezes 2 é 4. Menos 2 com menos 2, devo 2 e devo 2, devo 4. Correto? 4 menos 4 são números opostos nos números inteiros. E todo número oposto, ele dá 0. Então, aqui, pessoal, para x igual a 2, o y é 0. Agora, qual que é o próximo passo? Você vai colocar, agora eu vou colocar aqui, todos os valores de x e de y ali no gráfico. No gráfico. Eu vou marcar aqui, ó, pessoal. Aqui é o 1, aqui é o 2, tudo que tiver à direita do 0 aqui, ó. Aqui está o ponto, aliás, aqui está a reta x e a reta y, quer dizer, a reta do eixo das abscissas e a reta do eixo das ordenadas. Então, cada ponto é uma unidade. Aqui este primeiro ponto é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E o que estiver à esquerda do 0 é negativo para o valor na reta x. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. De uma em uma unidade. Agora eu vou aqui, ó. O que tiver para cima em relação aqui, ó, a reta y, ao eixo y aí, o que tiver aqui para cima é positivo. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O que tiver abaixo da reta x, aqui em relação ao y, é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e vai indo infinitamente. Pois bem, agora, qual que é o outro passo? Você vai colocar os pares ordenados. Olha os pares ordenados. X e y. É menos 1, para x igual a menos 1, o y é 0. Para x igual a 0, o y é menos 2. Para x igual a 1, o y também é menos 2. E para x igual a 2, o y é 0. Sempre o primeiro par ordenado vai ser o x e o segundo lá, y. Você entendendo isto, agora dá para a gente colocar ali na reta. E vamos lá. E é isso que eu vou fazer agora. Para x igual a menos 1. O menos 1 está à esquerda, na reta x está à esquerda do 0. Menos 1 está aqui, pessoal. Menos 1. O y é 0. O y está aqui. Tá vendo? Para x igual a menos 1, o y é 0. Agora, para x aqui igual a 0, o y é menos 2. Aí você vem aqui, ó. O x é 0, tá aqui o 0. Agora o y é menos 2. Aí você vem na reta y e desce. Menos 1, menos 2. O menos 2 está aqui, ó. Já marquei o segundo par ordenado. Né? Agora vamos aqui, ó. Para x
igual a 1, tá aqui o 1, à direita do x, do 0, 0, 1, tá aqui. Para x igual a 1, o y é menos 2. Olha só, para x igual a 1, o y é menos 2. Aí mais um par ordenado. Para x igual a 1, o y é menos 2. Aí eu encontro entre 1 e menos 2, está aqui o ponto que representa os pares ordenados, 1 e menos 2. Está dando para ver, pessoal? Agora, para x igual a 2, 1, 2, está aqui, ó. X igual a 2, o y é 0. Pois bem, se o y é 0, o y está aqui, o 2 está aqui, você põe um pontinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, para me ver, saber, ter a certeza na onde está o ponto mínimo aí da parábola, que é onde a curvatória, a curva dela pode passar aqui no eixo em relação ao eixo x e y. E para você achar o x do vértice, é menos b sobre 2a. Quem que é o menos b, pessoal? É o 1, mas o 1 aqui já está negativo. Então, o x do vértice, você repete o menos da fórmula. E quem que é o b? Menos 1. Menos 1 sobre 2a. 2a, o a é 1. No lugar do a, você coloca 1. Aqui é o coeficiente a, que é o 1, o b e o c. Tá vendo? O 1 é o a, o menos 1 é o b e o menos 2 é o c. O x do vértice aqui, pessoal, vai ser menos vezes menos é mais, e 2 vezes 1 é 2. X do vértice é meio. É meio, pessoal. É meio. Quer dizer que do ponto menos 1 ao 2 aqui, ó, que eu já estou vendo aqui que são as possíveis soluções aqui da equação do segundo grau que está na função, vamos ver qual que é a distância do menos 1 ao 2. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. 3 dividido por 2 é meio. Vocês estão entendendo o que é o x do vértice? É a média aritmética entre as raízes da equação, que vai dos pontos extremos aqui, ó, do menos 1 ao 2. Aqui vai dar uma média aritmética. Do menos 1 ao 0 é uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. 3 unidades dividido por 2, que é a média, vai dar 1,5. 1,5, pessoal, 1,5 vai dar aqui, ó, 1,5. Olha só, 1,5. Vai dar entre o 0 e o 1. O 0 e o 1. Aqui está, ó, o x do vértice. Agora o y do vértice. Vamos lá. É menos delta sobre 4a. Quando coincidir que o valor do c é o mesmo valor do y do vértice, você pode substituir este menos 2 ali no y do vértice, que vai dar certo. Mas para você não ter dúvida, você acha o delta aqui, ó, dessa equação do segundo grau. O que é o delta?
é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual. Quem é o b, gente? É o menos 1. Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a. O a é 1 e o c é menos 2. Olha aí, pessoal. Olha só. 1 ao quadrado é 1. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 2, 8. 1 mais 8, 9. Eu achei que o delta aqui madrugada. Isso mesmo, a promoção mais aguardada do ano. Produtos com até 70% de desconto. No lugar de delta, colocar menos delta, você coloca menos 9. O valor que eu achei. Sobre 4 vezes a, que é 1. O y vai ser igual a 9, menos 9 sobre 4. Colocando aí na calculadora, menos 9 sobre 4, pessoal. Vamos fazer a continha aqui, ó. 9 dividido por 4. 9 dividido por 4 vai ser 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, menos 1. Menos 1 não dá para dividir por 4. Então, eu coloco a vírgula aqui e o zero aqui do lado do menos 1. Menos 10 dividido por 4 vai ser 2 de novo. Certo, pessoal? 2 vezes 4, 8. Para menos 10 vai ser menos 2. E assim por diante, pessoal. Eu coloco o zero aqui. 20 dividido por 4 é 5. E 5 vezes 4 vai dar 0. Menos 20 com 20 vai dar 0. Então, eu achei aí que o x, que o y do vértice é 2 menos 2,25. Deu quase um ponto C, por isso que eu disse. Se está menos o y do vértice, menos 2,25, você vem aqui ó, no menos 2, ó. Passa um pouquinho só. Se o menos 2 está aqui, o menos 2,25 está aqui. Ó. E o y do vértice é meio. Você vai unir esses dois pontos aqui. Ó. Menos 2 sobre 12, sobre menos 2,25, e o y é meio. Aqui, pessoal, você vai unir agora. Você vai unir os pontos. O x do vértice com o y do vértice. O x do vértice é o que está tocando aqui, menos 2,25. Agora você vai unir os pontos. Todos os pontos que eu tenho aqui. Olha só. Olha só, pessoal. O que eu falei? Que a representação da parábola e da equação quadrática é uma parábola. Esses dois pontos aqui são as raízes da equação do segundo grau. Se você pegar essa equação aqui, ó, igualar ela a zero, você vai achar que o x' é menos 1 e o x duas linhas é 2. Este ponto aqui, ó, de contato aqui, ó, a parábola está passando no menos 2. Esse menos 2 aqui, ó, é o ponto C. Esse menos 2 aqui, ó, onde a parábola está tocando o eixo Y, tem o menos 2 aqui, ó, é o ponto C. É o coeficiente independente aí. É a parte independente da equação aqui do segundo grau. E esses dois pontos aqui são as raízes, as possíveis soluções desta equação. E a representação da função, onde tem o seu domínio
E a sua imagem me dá a representação, esta figura aí, desta parábola. Pessoal, deu para entender aí? Não é difícil. Olha lá. Para vocês verem, para x igual a menos 1, o y é 0. Menos 1 está aqui e o y igual a 0 está ali. Para x igual a 0, o y é menos 2. X igual a 0, o y é menos 2. O menos 2 está aqui, ó, neste ponto aqui. Para x igual a 1, o y é menos 2. X igual a 1, está aqui, o y é menos 2. Desci, ó. Tá vendo, pessoal? O y, o valor do par ordenado aqui, ó. 1 e menos 2. E para x igual a 2, 1, 2. O y é 0. O 0 do y está aqui e o 2 do x está aqui. Estes dois pontos extremos aí são as possíveis soluções desta equação. E olha que eu não precisei fazer, só precisei achar o delta aqui, usando a fórmula do discriminante aí, para achar o valor do delta para colocar aqui no x do vértice, porque é onde a parábola vai passar, pessoal. O x do vértice é a média aritmética aqui, ó, entre este ponto e este ponto. Ó. Na onde está passando aqui, ó, aqui está a média aritmética entre os dois pontos, que são as raízes da equação do segundo grau. Aqui é o x do vértice, é o meio que eu achei. Está aqui. Ele está aqui neste ponto. E o y do vértice é menos 2,25. Ele está encontrando aqui, ó. Ele sai daqui e encontra aqui com o x do vértice. E na onde a parábola está tocando o eixo y, é o valor de c na equação ali do segundo grau, onde tem a função ali igual a x ao quadrado menos x menos 2. O senhor é formado em matemática. Você acredita que eu estou me formando? Eu tenho mais um ano de estudo, pessoal. Eu estou no 6º período de licenciatura plena de matemática. E eu sempre gostei de matemática. Amo dar aula, tá bom? Eu amo dar aula, gosto de dar aula. E eu estou, como eu sempre gostei de matemática, resolvi fazer uma faculdade. E estou no 6º período. O ano que vem, se Deus quiser, eu estou me formando, tá bom? Eu ainda não sou formado, mas já estou a caminho. 6º período já está mais de meio caminho andado. Tá bom, pessoal? Mais de meio caminho andado. Função quadrática. Olha aí, pessoal. Agora eu vou te mostrar outra maneira, sem usar este quadro aqui, para você pôr os valores de x e os valores de y. Aqui é o domínio da função e aqui o valor de y vai ser a imagem da função quadrática. Função quadrática e função do segundo grau, ou polinomial do segundo grau, tá, pessoal? É tudo uma coisa só. Então eu vou apagar aqui este quadro e vou te mostrar que dá para você resolver também
de outra maneira. Olha só. Olha lá. Eu vou apagar aqui. Pegando essa equação x ao quadrado menos x menos 2, você pode igualar ela a zero. Ali é uma equação do segundo grau. Tá, pessoal? Segundo grau, porque a variável x aqui, ó, está elevado ao quadrado. Então, o monômio é de grau 2. De grau 2. E para você achar as possíveis soluções desta equação, você tem que achar o discriminante, que é o delta. E tem a fórmula b ao quadrado menos 4, que multiplica a e que multiplica c. O a é o coeficiente que está antes do x ao quadrado. O b é o coeficiente que está antes do x. Quando não tem nada, é 1. E o c é o termo independente, que é o menos 2. Aí é só substituir letra por número. B vai ser menos 1 ao quadrado, porque o b está ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é menos 2. Delta é igual. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos é mais, e 1 vezes 1 é 1. Menos 4 vezes 1 é 4, e menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Multiplicação de sinais iguais, positivo. Multiplicação de sinais diferentes, negativo. Entendeu? Menos com vezes menos é mais, e mais com mais também é mais. Olha aí, esta regra que eu pus. Este cálculo aqui eu fiz mais rápido porque ele repetiu ali, eu já tinha feito ele aqui embaixo. Tá? Delta é igual a 9. 1 mais 8 é 9. Achei o delta, agora eu vou achar o x. Para você achar o x, que são as possíveis soluções da equação do segundo grau, tem a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. X vai ser igual a menos b. Quem é o b aqui? Ó? É o 1. Menos 1, né? Este menos aqui é o da fórmula. E o b aqui é menos 1. Então, você coloca o menos 1 entre parênteses. Menos da fórmula e o menos 1, que é o b. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta é 9. É o que eu achei aqui. No lugar do delta, você coloca o 9. Raiz quadrada de 9. Sobre 2 vezes a. 2 vezes 1. Feito isso, pessoal, agora eu vou achar o x' e o x duas linhas. Olha só. Menos vezes menos é mais 1. Mais ou menos raiz de delta, que é 3. E aqui também, pessoal, eu poderia já deixar, como eu estou no mais ou menos, fica no x mesmo. X é igual a 1, mais ou menos 3, que a raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2. Agora sim, eu vou achar o x' e o x duas linhas. Não está sobrando nada aqui para mim, hein? Presta atenção. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2 é 2.
1 menos 3 menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Não foi o que eu tinha achado lá no quadro? Foi o que eu tinha achado lá no quadro, pessoal. Os pontos que vão passar na reta X aí são as soluções da equação do segundo grau. Então, este valor aqui, ó, resolvendo a equação do segundo grau, eu achei dois valores. X é igual a 2 e x é igual a menos 1. Aí você coloca ele aqui, ó. X igual a 2, 1, 2. Está aqui o 2, ó. 2 está aqui, ó. Mais 2. E menos 1, 0, menos 1. À esquerda aqui, ó. O que está aqui, esses dois pontos que estão aqui na reta X, são os dois valores da equação do segundo grau. Certo? É onde a parábola vai tocar o eixo X. Como eu já achei aqui o X do vértice, você usando essa fórmula aqui, e esta aqui para achar o Y do vértice, é só você substituir aqui. O X do vértice é meio. Meio onde que está? Está entre o 0 e o 1. Está aqui o meio, ó. Meio é aqui. E o Y do vértice é menos 2 vezes, vírgula 25. Bom, menos 2, ó, pessoal. Menos 1 está aqui. Menos 2 está aqui. Menos 2,25 é mais ou menos aqui, ó. Menos 2,25. Agora é só unir os pontos. Eu vou unir. Olha só. Meio com menos 2, que é do Y do vértice. O meio é o X do vértice. E o menos 2, menos 1, menos 2, que está no eixo Y. É o Y do vértice. Esses dois pontos encontrando vai gerar um ponto aqui, ó. Este ponto que vai ser o ponto mínimo aí da parábola. Então você vai unir aqui, ó. Não foi a mesma coisa que eu fiz? Como C é menos 2, você deixa a parábola passar aqui no menos 2, ó. No menos 2 e une ali com um ponto com a outra raiz da equação do segundo grau. Não deu a mesma coisa, pessoal? X do vértice é a média aritmética entre os valores de x. Está aqui. Esta média aritmética unido com o y do vértice vai ser aonde o ponto mínimo vai chegar. Tá, pessoal? Onde este ponto aqui da curva da parábola vai chegar. E você vai subir com a parábola, unindo aí os pontos. E o menos 2 é o C. Essa parábola ela tem que passar aqui no menos 2, ó. Senão, tá, você sai fora. Tá aí, ó. Prontinho. Mais uma maneira aí de você fazer a função quadrática. Aí, esse x do vértice, se tiver algum universitário aí, pessoal, o que é esse x do vértice? Este x do vértice, pessoal, é o ponto C aqui, ó. É a média aritmética. Como a média está aqui, ó,
Quem está estudando derivada, este ponto C aqui, ó, é a derivada da função. No ensino médio aí, a gente aprende x do vértice. E quem está fazendo aí ensino superior, aprende aí que o ponto C você acha derivando a função. E é isso que eu vou mostrar aqui, tá bom? Olha só, para derivar esta função aqui, ó, eu vou fazer a derivada da função. Essa vírgula aqui em cima significa derivada primeira. Estou derivando a função uma vez. X ao quadrado. Este quadrado do 2, do x aqui, eu vou descer aqui para baixo, multiplicar com 1x, e este quadrado aqui eu vou subtrair por 1. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui é x elevado a 1, vou descer este 1, multiplicar por 1x, que vai dar 1x mesma coisa. E este 1 aqui, do expoente, eu vou subtrair por 1. E a derivada de menos 2 é zero, nem precisa colocar. Derivada de f de x vai ser igual. 2 vezes 1x é 2x, e 2 menos 1 é 1. Então, deu 2x. Menos 1 vezes x é menos x. E o expoente aqui, 1 menos 1 é 0. Toda letra e todo número elevado a 0 é 1. Derivada de f de x vai ser igual a 2x menos 1. Achei a derivada. Como que você vai achar o x do vértice derivando? Você vai pegar essa equação aqui do primeiro grau, igualar ela a zero. Vou isolar o x, passar o 1 para o lado de lá, trocando o sinal. E o 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo. Então, eu vou isolar o x. Este 1, que é negativo, passa para o lado de lá junto com o zero, vai dar mais 1. E este 2, que está multiplicando o x, passa o inverso, dividindo o 1. Pessoal, x é igual a 1 sobre 2. Não é o x do vértice? Você que está fazendo a faculdade aí, está aprendendo derivada. A derivada nós usamos na função quadrática também. Olha aí, pessoal. Fácil, né? Não é difícil, não. Então, este ponto C aqui, ó, eu achei que o x aqui, ó, vale meio. Então, esse f de x aqui, ó, ele vale meio. Certo, pessoal? Se ele vale meio, então vamos achar quanto que vai valer o f de x. Se o x vale meio, f de meio. Eu estou substituindo o valor de x que eu achei por meio. Igual a 2. Vou substituir, ó. F de x é igual a 2x menos 1. No lugar do x, eu vou pôr meio. E o menos 1 ali. Ó, foca aqui. F de 1 sobre 2 é igual. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, menos 1. 2 dividido por 2 é 1. E 1 menos 1 é 0. Para f de 1 sobre 2, para x igual a 1 sobre 2, o y é 0. Isso mesmo, pessoal. O y eu achei que é 0 mesmo. Ó.
para x igual a meio, o y aqui é 0. Tá certo, pessoal? Aí o que eu faço? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Como o ponto C tá aqui, ó. Aliás, o ponto, deixa eu ver aqui, este ponto aqui, ó, é menos 1, é na onde vai passar na reta y, a reta aí da derivada. O ponto médio está aqui, e o menos 1, que é o ponto B, ele vai passar aqui, que é a parte independente da equação do primeiro grau, vai passar aqui na reta y, o menos 1 e o meio ali. Essa reta aqui que está passando aí, junto aí com a função quadrática, é a reta da derivada, pessoal. Olha lá. A reta da derivada. Ela está tocando o ponto C aqui, que é o x do vértice, e está tocando aqui o menos 1, que é o termo independente aqui da equação do primeiro grau. AX mais B. Este B está tocando aqui, ó, no menos 1. Tá vendo? Você que está fazendo aí ensino superior, derivando também dá para você fazer aí a representação da reta da derivada. Tá, pessoal? E nada mais é, isso aqui também é uma função, né? Uma função afim. É, uma função afim. Então, a derivada da função quadrática é a função afim. Porque na função afim você está cansado só tem um valor para o x. Ele toca a reta x num ponto só. É uma reta só, a função afim. E já a função quadrática é uma parábola. E se fosse para eu derivar mais uma vez esta função aqui, ó, eu vou derivar ela de novo. Aí você põe 2 pontinhos. Derivada de 2x, você vai descer o 1, que está x elevado a 1, vai multiplicar por 2. Certo, pessoal? E o x vai subtrair por 1. O x elevado a 1, o 1, expoente, vai subtrair por 1. Derivada segunda de f de x vai ser 2 vezes x elevado a 1 menos 1 é 0. E aqui eu nem pus, pessoal, porque a derivada do termo independente é 0. Então, você já tem que saber que, onde não tem x, que é o menos 1 aqui, a derivada vai ser 0. F, duas linhas de x é igual a 2 vezes x elevado a 0. Você tem que ver que o x que está elevado a 0. Todo número e letra elevado a 0 é 1. E 2 vezes 1 é 2. Eu achei que o f de x, que é a mesma coisa que y, é 2. Então, eu não tenho o valor de x. Eu não tenho o valor de x. Se eu não tenho o valor de x, eu só tenho o valor de y. Aqui vai ser uma constante. O que é uma constante? Ela não vai variar, pessoal. Ela vai de um jeito só. Olha só. Essa reta, ela vai de uma maneira só. É uma constante aí. Então, eu te mostrei a função quadrática
a derivada dessa função, que é o x do vértice, e mostrei para você a segunda derivada, que deu uma constante aí, y, ou f de x igual a 2. Olha a importância que tem você saber aí função quadrática, né? Eu fui aí em vários conceitos aí, mas para quem está estudando ensino médio aí, função quadrática, tá? Para você que está na faculdade, eu te mostrei aqui duas derivadas muito importantes aí, para você que está fazendo os cálculos aí de derivada, para achar o ponto C aí, pessoal. Função polinomial do segundo grau. Agora, olha só, pessoal. Se cai aqui uma função como essa, uma função incompleta aqui, ó, tem uma equação incompleta, 3x ao quadrado. Como que eu representaria esta função? Olha lá. Vou chegar mais perto para você ver. Olha aí, pessoal. Para eu representar esta função aí, polinomial do segundo grau, ou função quadrática, usando lá aquele quadrinho, né, pessoal? Vai ser assim, ó. Olha só. O valor de x e de y, você que vai colocar. Você pode começar com número ímpar, depois ir para x e y. Você vai pegar a equação aqui do segundo grau, colocar ela aqui, ó. Tá, pessoal? Eu vou substituir. Vou colocar domínio aqui na função, ó, menos 1, 0, 1. O domínio mínimo que você pode colocar aqui é 3. 3 números. Aí dá para você representar a função depois no gráfico. Para x igual a menos 1, então você vai substituir no lugar do x o menos 1. E o menos 1 ao quadrado, porque o x está elevado ao quadrado. Quando está assim, pessoal, é só o x que está elevado ao quadrado. Se eu colocar um parênteses aqui, ó, o 3 vai elevar ao quadrado e o x vai elevar ao quadrado. É bem diferente, tá vendo? Quando tem parênteses, mas aqui não tem. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. E 1 vezes 3, 3. Então, o y é 3. O x é menos 1. Está aqui o valor dele. Para x igual a menos 1, o y é 3. Vamos substituir agora 3 vezes 0 ao quadrado. O 0 agora é o x. X é igual a 0, você substitui. 0 ao quadrado é 0 e 3 vezes 0, ou 0 vezes 3, também é 0. Achei o outro valor de y. Para x igual a 0, o y também é 0. Agora, para x igual a 1, 3 vezes 1 é o valor de x elevado ao quadrado, correto? 1 elevado ao quadrado é 1, porque 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes 3 é 3. Então, para x igual a 1, o y é 3. Agora, você põe aqui, você vai achar o valor do x do vértice, primeiro, que é menos b sobre 2a,
eu tenho B aqui, pessoal, olha, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O coeficiente a ele está antes do x ao quadrado. Eu tenho ele. O a é 3. E o b é quem, pessoal? Não tem b aqui. Não tem valor para x, coeficiente para x, quando não tiver zero. Tem do c também não tem, é zero. Então, no lugar do b aqui, você vai colocar, lógico, menos zero, dividido por 2 vezes o a, que é 3. Pessoal, como o zero é neutro no número inteiro, você pode colocar só o zero, que tá bom. Ele não é considerado nem positivo e nem negativo, certo? Zero dividido por 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Zero dividido por 6 é zero. Achei o x do vértice. X do vértice é zero. Agora eu vou achar o y do vértice. E para eu achar o y do vértice, eu preciso do delta, né? Eu preciso do valor do delta, porque o y do vértice, a fórmula é essa, menos delta sobre 4 vezes a. Vamos achar o delta? É a fórmula do discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu já estou vendo aqui que vai dar tudo zero aqui. O b é zero, zero ao quadrado, menos 4 vezes a. O a é 3, tá aqui o a, e o c também é zero. Quanto que vai dar o delta, gente? 0 ao quadrado é zero, menos 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 0 é zero. E 0 com 0 é zero. Então, o delta deu zero. O y do vértice vai ser 0 sobre 4 vezes 3. 0 sobre 12. 4 vezes 3, 12. 0 dividido por 12, o y do vértice é zero. Tá aí, pessoal. O y do vértice também deu zero. E agora é só representar lá na reta, representada aí pelo x e pelo y. No plano cartesiano, pessoal, aqui é o x e aqui é o y. O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Olha aí, agora é só representar para x igual a menos 1 está aqui, ó, menos 1. O y é 3. 1, 2, 3. Tá certo ou não? Não, professor. O y é para cima. Muito bem. 1, 2, 3. Para x igual a menos 1, o y é 3. Tá aqui, ó. Aí você vem e une os pontos aqui. Este ponto aqui é onde a parábola vai passar. Já começou a dar uma forma. Para x igual a 0, o y é igual a 0. Para x é 0 e o y também é 0. Aqui está o outro ponto. O outro ponto está aqui, ó. Aqui é o 0, na onde o x e o y estão se encontrando. Para x igual a 1, o 1 está aqui, o y é 3. Olha só, pessoal. O y está lá em cima, é 3. Agora, o x do vértice é 0
O zero está aqui. E o y do vértice também é zero. O que você vai fazer? É só unir os pontos. Vou unir os pontos e subir a parábola. Olha aí, pessoal. Como o C é zero, na onde a parábola está tocando o eixo Y, ali vai ser o ponto C, que é zero. E o Y do vértice é a média aritmética entre as duas raízes da equação, que é -1 e 1. Números opostos é igual a zero. Isso a gente aprende em números inteiros. Então, pessoal, e o y do vértice também é zero. Ele está aqui. Por isso, a parábola agora, ela deu o ponto, a curvatura dela deu aqui no zero. Realmente é aí no zero mesmo. E se você derivar esta função 3x ao quadrado, você vai achar 6x. É, professor? 6x. E você vai igualar esse 6x a zero, vai passar o 6 dividindo o zero. Então, o f' de x, que é a derivada, vai ser igual a zero. E é verdade, é o ponto C, está aqui. Ele está entre o -1 e o 1. O x do vértice é na onde a parábola está tocando ali, né? O ponto que está tocando a curvatura dela. Aqui é o ponto C. Aqui é a derivada também dessa função aqui. Para você que está fazendo aí ensino superior. E você que está aí no ensino médio, está aí mais uma representação de uma função quadrática ou polinomial do segundo grau. Espero que vocês entenderam, pessoal. Tem certos conceitos aí da função quadrática tá, pessoal? E a gente não pode esquecer. Se o A aqui, ele é positivo, porque é o coeficiente A. Se ele é positivo, a parábola vai ser para cima, tá? Voltada para cima. Mas se o coeficiente A vira uma função como esta, f de x é igual a -3x elevado ao quadrado, a parábola vai ser voltada para baixo. Porque o coeficiente A está negativo. Grava isso, porque acontece de cair exercício perguntando assim: qual é o gráfico que representa a função 3x ao quadrado? Né? Nem precisa fazer muita conta. Não, professor, não precisa fazer muita conta. Se você vê aqui que o 3x ao quadrado é positivo, a parábola vai ser para cima. E se você pegar essa equação aqui, igualar ela a zero, 3x ao quadrado igual a zero, você vai isolar esse x ao quadrado, repetir o zero, e o 3 está multiplicando o x, passa por lado de lá dividindo. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 3 é zero. X vai ser igual mais ou menos raiz de zero
que vai ser igual a zero. Este x igual a zero é na onde é o x do vértice, pessoal. É na onde a parábola está tocando aqui o eixo x, que é o zero. Então fica fácil. Aí você vem, você percebendo isto, que o x aqui está zero, dá para você perceber que a ponta aqui da parábola está no zero. Aí fica fácil você descobrir rapidinho, sem fazer muita conta, qual é o gráfico que está representando esta função aqui. E se fosse menos 3x ao quadrado, seria assim, pessoal. Seria mais ou menos desse jeito aqui, ó. A parábola seria desse jeito aqui. Tá vendo? Porque o coeficiente A está negativo. Então fica muito fácil de você saber aí quanto que vale aí, qual que é a posição aí da parábola. Coeficiente é positivo, parábola voltada para cima. E coeficiente A é negativo, parábola voltada para baixo. E aqui está o foco da parábola. Este ponto aqui, tá bom, pessoal? Este ponto. Quanto maior for o coeficiente A, pessoal, mais próximo a parábola vai ficar aqui do eixo Y. Tá vendo que ela tá assim, ó? E quanto menor foi o coeficiente A, mais ela vai ficar aberta. Mais ela vai fazer isso aqui, ó. Quanto menor for o valor do coeficiente A, maior vai ser a abertura da parábola. E quanto maior for o coeficiente A, menor vai ser a abertura dela. Você pode ver que esta parábola ela está próxima do eixo Y, porque está maior ali, ó, o coeficiente A está maior. Quanto maior ele for de zero aí, quanto maior ele se estender, menor é a abertura. E quanto menor o coeficiente, maior aqui, ó, é a abertura da parábola. Certo, pessoal? Esses são conceitos importantes da função quadrática. Em outros livros, você lembra que eu achei aqui os valores de x. Em outros livros, fala assim, ó, possíveis soluções dessa equação aqui, que está dentro da função.
ou você pode chamar raízes da equação, ou zero da função, tá bom? O zero da função é o valor de x. Lembra aqueles dois valores de x que eu achei? E também, se o x, se o delta for maior que zero, eu vou ter dois valores possíveis, vou ter duas raízes, ou zero da função. Se o delta for igual a zero, eu vou ter um valor para x. E se o delta for menor que zero, não tem, esta função não tem zero da função. Não há zero da função. E o zero da função, pessoal, é só pegar a equação do segundo grau, igualar ela a zero, igual eu fiz da outra vez, e você acha as possíveis soluções aí que você tem para os valores de x. Ok? Vou terminando por aqui esta live. Função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, ou função do segundo grau. Vou terminando por aqui. Então, pessoal, um exemplo aí, quando, olha só, quando o delta for maior que zero, a parábola vai ter duas raízes, dois zeros da função, x1 e x duas linhas. Este ponto é o x1 e esse é o x2. E o a, coeficiente a, tem que ser maior que zero. O coeficiente a é esse aqui, ó. Vou pôr a função aqui só para você entender. 3x ao quadrado menos 2x mais menos 13 igual a zero. O coeficiente a, que é o antes do x ao quadrado, ele tem que ser maior que zero. E o delta tem que ser maior que zero. Você acha lá o delta para achar o x na equação do segundo grau. Aqui não é igual a zero não, pessoal. Toda essa equação do segundo grau está igual aí a função. A função é igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, se o delta é igual a zero e o a é maior que zero, o a é maior que zero e o valor do delta é maior que zero, ela vai ter duas raízes. Ela vai ter dois zeros da função. Se o delta for igual a zero e o a também é maior que zero, então olha só como que vai vir a parábola na função quadrática. Ela vai vir só com um valor de x. Aqui, ó, vai vir. E a curvatura da parábola vai ter só um ponto de contato. Aqui tem dois, ó. Está intersectando aí no eixo x em dois pontos para delta maior que zero e a maior que zero. Agora aqui, sendo a maior que zero e delta igual a zero, é só uma intersecção. Intercepta uma vez só. Tá vendo, pessoal? E para o a menor que zero e o delta maior que zero, olha só, se o a vir negativo, ela vai ter dois zeros da função
vai ter o x' e o x duas linhas, porém a parábola, olha como que vai vir, voltada para baixo. Muito prático, né? Se você tem esses conhecimentos, dá para você fazer aí, ó. E o eixo x aí, o delta sendo igual a zero, mais o a menor que zero, a parábola é para baixo. Tem um pontinho aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aquele pontinho lá quer dizer que é o zero da função. Tá tocando o eixo x em um ponto apenas. Em um ponto apenas. Bom, pessoal? Tá bem explicadinho, né? Tira um print. Isso aqui tudo vai ficar repostado lá no YouTube. Tudo isso está dentro da função quadrática. Agora o vértice da parábola. O vértice da parábola, ele vai vir desta maneira. Você que não entendeu ainda, olha só. Vamos supor que aqui seja o 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Olha, aqui é o 1 e aqui é o 4. Da onde que o x do vértice vem? Aqui é o valor de x1 e aqui x2. A média aritmética entre o 1 e o 4, vamos contar. O 2 está aqui, o 3 está aqui. Ó. 1, 2 é aqui e o 3 é aqui. Ó. Vamos contar quantas unidades tem. 1, 2, 3. Tem 3 unidades. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2. Aliás, são 4, né? 1, 2, 3, 4. Você vem aqui, ó. 4 dividido por 2 é 2, ó. Aqui está o x do vértice. Neste 2 aqui, ó. Aqui é o x do vértice. Olha só, pessoal. Vem aqui no 1 e meio. Aqui, ó. Aqui é o x do vértice, ó. Porque do 1 ao 4, falando coisa errada para vocês, do 1 ao 4 é 3. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, o x do vértice está aqui. A média aritmética entre os pontos, entre as raízes aí da equação. Agora, o y do vértice, na onde que ele está? Por exemplo, se eu pego um valor aqui, menos 1, menos 2. Menos 2 aqui, ó, é o y do vértice. Olha só. Que vai me gerar ali os pontos mínimos e os pontos máximos. Olha aqui, ó. Aqui é o x do vértice, a média aritmética. Este ponto aqui, ó, pessoal, o valor mínimo da função quadrática. Aí você vai unir os pontos, ó. Olha só. Tá vendo? Aqui é o x do vértice e aqui é o y do vértice, que gerou aqui um ponto mínimo ou o ponto máximo da função quadrática. Tá certo, pessoal? Tá aí, tá bem explicado isso aí. Eu vou ficando por aqui.
A live bateu aí 2K hoje. Amanhã tem mais. Agora eu tenho mais tempo para focar aí com vocês. Coloca nos comentários que conta que você quer que eu ponha aí. O que você está estudando na escola, que você está com dificuldade. Coloca nos comentários que cálculo que você quer que eu faça. E todos os dias, 8 horas da manhã, nós vamos fazer essa live aqui relacionado à matemática. Meus sinceros agradecimentos. Fica aí a dica, foco nos estudos e até a próxima.